Boa tarde, boa noite, igreja querida. Nós estamos aqui pela terceira vez, não é? Diante das câmaras e vamos nos exercitar nessa nova modalidade com gratidão no nosso coração, porque, conforme o pastor Bebeto disse há pouco, é um privilégio nós podermos, nessa crise que o mundo está passando, nós ainda podemos reter a capacidade de nos comunicarmos com os irmãos. Esse é um privilégio, uma bênção do Senhor. Eu tenho dito para muitas pessoas ao longo da minha vida, desde o ano de 1979, quando faleceu meu pai, eu tenho passado essa verdade para outros irmãos, sempre que existe um falecimento na família, algumas vezes outras situações de crise. É um texto em 2 Coríntios, capítulo 1, vai dos versículos 3 até o 11, é um texto longo que eu não vou ler inteiro, apenas destacar este fato, que o nosso Deus é o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele faz isto para que, com a finalidade de que, com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. Uma coisa muito interessante, Deus, Ele vai dando o seu poder para aqueles que passam por dificuldades e provação, aqueles que passamos, e Ele nos mostra o seu amor, nos dando a oportunidade de transmitirmos esse consolo para outro. Não dizermos só de boca para fora que Deus é um Deus de socorro, um Deus de milagre, um Deus que vem e que acode aquele que clama pelo seu nome. Nós podemos dizer isto nos gloriando neste fato, porque temos experimentado essas bênçãos do Senhor. Não nos é prometida a libertação em toda situação difícil que enfrentamos, mas nós podemos ter confiança de que Deus ouve as nossas orações e que caminhará ao nosso lado em todas as situações. E Ele nos conta que Ele nos livrou, nos tem livrado e continuará livrando de perigos, como Paulo descreve nesse mesmo texto, situação horrível pela qual ele passou, dizendo que ele foi livre desse perigo de morte na proporção ou na medida em que os irmãos o ajudaram com as suas orações. Entenderam bem? Eu creio que não está difícil de entender. Nós passamos por dificuldade e tribulação, e nós, povo de Deus, somos comissionados a ajudar aqueles que estão passando por tribulações, e não existe ajuda mais eficaz do que a oração. Nós clamamos ao Senhor e muitas vezes, para nossa surpresa, Ele apaga o fogo de Nabucodonosor. Ele liga os seus dispositivos, Ele fecha a boca dos leões, porque para Deus não há impossíveis. Que Deus continue nos abençoando com esta fé que nos sustenta e nos manterá firme ao longo desta caminhada. Gostaria de orar uma vez mais e pedir ao Senhor, Pai querido, que o Senhor estenda a tua mão agora. Ó Deus, aquilo que tenho a apresentar do ponto de vista humano é tão falho, Senhor, é tão precário. Eu sei disso. O Pai querido, tenho colocado o melhor do esforço no tempo que eu tive, mas eu preciso tanto, Senhor Deus, se é que é para termos a alegria de vermos a Tua Palavra transformando corações, a começar do meu, é necessário que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção, com a Tua sabedoria, abrindo os ouvidos, os lábios, Senhor querido, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, que é essa transformação das nossas vidas pelo Teu grande poder, o poder do Espírito Santo que vive em nós. Em nome de Jesus. Amém. Semana eu ouvi duas frases interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Uma delas é assim: um bom pregador é aquele que consola os aflitos e que aflige os consolados.
Achei muito bom, porque às vezes as pessoas estão tão consoladas que elas vão ficando meio inertes, vão ficando meio insensíveis. Então, o Senhor, quando se utiliza de um pregador que o deixa usá-lo, o Senhor, ele estremece as bases de certas convicções frias e petrificadas, e ele vivifica o coração dos seus servos. E ele consola os aflitos, que foi a primeira parte da minha meditação com vocês. A respeito de um homem que eu não sei quem foi, mas eu gostaria tanto que fosse eu, nessa tarde, se escreveu assim: ele, este homem, pregou como se jamais fosse pregar novamente. Ele pregou como um homem que estava morrendo, pregando para homens que estavam morrendo. Eu gostaria de trazer para a igreja nessa noite, tem alguns amigos que estão acessando o site, e gostaria de pedir que Deus fizesse esse tipo de obra no meu e no seu coração, como se fosse a última vez que nós vamos ouvir a palavra. Sobre o que eu vou falar? Martinho Lutero disse: são necessárias 3 conversões: a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão da bolsa. Sim, a nossa bolsa, e se ela e a nossa carteira não forem convertidas e também não forem batizadas, o nosso desenvolvimento espiritual sofrerá de paralisia e ficaremos atrofiados espiritualmente. Queridos, esta pandemia do coronavírus não deixará apenas resultados negativos em termos de saúde e morte. Está ficando cada vez mais claro que a possibilidade de catástrofes econômicas resultantes poderão varrer o planeta de uma forma extensa e duradoura. Meu propósito hoje é falar como devemos nos preparar para a tempestade que temos adiante de nós. Ela não está longe de nós. Já tenho notícias, essa semana tive notícias de irmãos e irmãs cuja entrada financeira caiu a 0. Um grupo de bons samaritanos se levantou na nossa igreja e começou a indicar postos de distribuição de alimentos de boa qualidade, alimento gratuito. E eu quero não só agradecer a eles por essa atitude de Jesus, mas eu quero incentivá-los a continuar e a melhorar essa preciosa iniciativa, a serem intencionais ao promover as informações, a ir buscar alimentos para quem não pode se locomover, a cozinhar para os que não têm como fazê-lo e outras coisas mais. Os irmãos são tão criativos quando estão cheios do Espírito de Deus, que eu tenho certeza que isso não vai parar simplesmente em pequenos anúncios no WhatsApp. Mas nós estamos nos acercando de necessidades que só podem ser supridas com dinheiro. Pagamentos de aluguel, pagamentos de contas vitais, combustível e outras mais. A minha previsão, irmãos, é que nós teremos que buscar a graça do Senhor como nunca o fizemos anteriormente, para que o seu amor ágape, sacrificial, rasgue os nossos corações e que deixemos derramar dinheiro sobre as vidas de irmãos e irmãs necessitadas. Ou que dividamos as bênçãos que temos julgado ser só para nós, para a nossa família, como o espaço em nossa casa, por exemplo. Nós estamos entrando num período muito único da história do mundo. E eu tenho esta forte impressão de que a minha avaliação é correta. Eu não creio que o povo de Deus tenha deixado de agir, e temos deixado de agir com a devida liberalidade na área financeira, porque nós não entendemos o que Jesus diz, ou o que o Novo Testamento nos fala sobre dinheiro. Nós entendemos bem. Todos nós entendemos muito bem que ter dinheiro como um ídolo foi o fator que levou o rico da história do rico e do Lázaro para o inferno. Nós entendemos muito bem quando Jesus diz àquele jovem rico que queria segui-lo,
dizendo que seria impossível ele segui-lo sem que se deixasse trabalhar lá no íntimo do seu coração, quando Jesus diz a ele: vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e depois vem e segue-me. Nós entendemos bem isto. Nós entendemos que não podemos servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Nós entendemos o brado de alegria de Jesus: hoje entrou salvação nesta casa. Quando Zaqueu, no processo rápido de nascer de novo na presença de Jesus, decidiu quebrar o ídolo dinheiro e disse que a partir daquele dia ele iria dar metade dos seus bens aos pobres, iria restituir quadruplicadamente o que havia roubado. Eu creio que a maioria do povo de Deus entende o significado, mas até agora, a maioria do povo de Deus tem até agora deixado de agir liberadamente, apropriadamente, liberalmente, com relação ao dinheiro, por uma única razão: medo de fazer o que Jesus falou, medo das consequências de agir, como alguns gostam de dizer, de uma forma tão radical quanto Jesus foi com relação a dinheiro. Nós precisamos, se Jesus está certo, clamar a graça de Jesus para transformar os nossos corações, enchendo-nos do amor sacrificial ágape. Só isto, só a graça de Jesus, só uma transformação no nosso coração interior que Deus deseja fazer. Só esta transformação nos dará força para nos mantermos em pé ao lado de Jesus durante os dias escuros que me parece que vamos viver. Isto, e somente isto, abrirá as fontes trancadas dos corações do povo de Deus para socorrermos e sermos socorridos na hora da aflição, que eu creio virá sobre toda a terra. Nós precisamos nos preparar. Pergunta: como o faremos? Bem, nós somos o povo que professa fé no Deus poderoso, o qual nos deixou a sua palavra para iluminar nossos caminhos quando andarmos na escuridão. Então, o meu pensamento é que não existe nada melhor do que viver atento àquilo que a palavra de Deus diz, boa, genuína, aquilo que os seus homens, seus profetas, seus pastores proclamam da parte do Senhor. Não existe nada mais seguro que nos possa indicar como é que nós podemos nos preparar para esta tempestade. Eu quero pregar num texto que o Senhor, bondosamente, com a sua graça, sem que eu merecesse, podem crer em mim, sem que tivesse qualquer mérito de ser o alvo dessa comunicação, Ele me comunicou a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 8 e no capítulo 9. Eu não sei até onde nós vamos chegar. Eu quero zelar pelo aspecto pedagógico desse vídeo e não torturar os irmãos com uma pregação inacabável. Então, eu vou esperar que o Senhor clique no meu coração no momento em que nós podemos interromper ou devemos interromper esta mensagem. Se você tem sua Bíblia em casa, eu espero que você tenha. Abra em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Eu preciso dar um resumo histórico para vocês do que antecedeu essa fase. Nós estamos aí aproximadamente pelo ano 53. Eu não sei como que tem gente que possa ser tão específico, mas são comentaristas bíblicos de peso, gente respeitada ao longo dos séculos, e é mais ou menos essa época que foi estimada, quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve essas recomendações sobre como nos prepararmos, como termos o dinheiro numa perspectiva correta na nossa vida. Ele escreve para essa igreja tão peculiar que estava na cidade de Corinto, na Grécia. Mas, conforme eu disse, eu preciso dar um resumo do que aconteceu para Paulo chegar com esta exortação sobre a qual eu vou meditar com vocês. O que aconteceu antes?
que aconteceu antes não é difícil de colocar em poucas palavras, embora tenhamos aí 1/3 do Novo Testamento, se nós quiséssemos ser pontuais. Mas deixa eu contar para vocês, após o nascimento da igreja, e particularmente após o martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, a igreja começou a padecer de grandes, profundas e crescentes perseguições. Nós estamos aí aproximadamente no ano 35, 37, algo, 40 máximo da era cristã, e a coisa não para, ela tendeu a se intensificar. Atos 8:1 nos diz, naquele dia se levantou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Hebreus capítulo 10 certamente se refere a esse evento, nos falando que alguns tiveram seus bens confiscados, alguns foram perseguidos, torturados, lançados à prisão. Em Atos capítulo 12, na sequência, Herodes se sentindo assim muito aprovado pelas autoridades em Jerusalém por ter matado Tiago, o apóstolo Tiago, ele se entusiasmou e mandou prender Pedro, já com a intenção também de matá-lo, certamente. Mas a igreja orava com insistência por ele. Por algum motivo, Deus, que não livrou Tiago da morte, ele livrou Pedro da prisão e permitiu que o seu ministério se estendesse por mais tempo. Eu vou saltar mais adiante, vocês já têm a ideia de que a igreja está vivendo em Jerusalém, os poucos crentes que restaram ali têm seus bens confiscados, perseguição, ele não pode fazer negócio, ele não pode comprar, ele não pode vender, ele é obrigado a se retirar. Com isso, alguns positivistas dizem assim, glória a Deus, se espalharam por toda a terra e com isso, o Evangelho se tornou conhecido em vários setores ali de Galileia, de Samaria e assim por diante. Que bom, que bom. Mas eu concordo que foi, que bom. Graças a isso, nós estamos aqui porque o Evangelho se expandiu. Mas eu quero me concentrar naquilo que é tão real quanto essa disseminação do Evangelho, que era um sofrimento do povo. Nós estamos vendo aqui o povo que levou o Evangelho, levando, como diz o Salmo 126, aquele que é bem-aventurado, que leva a sua semente, chorando e gemendo. Era assim que a igreja fazia. Chorando e gemendo, e Paulo que foi apedrejado e foi dado por morto, e pessoas que foram... Uma loucura. O nome de Jesus foi visto como o inimigo público número 1 nessa situação, e o povo seguia cada vez mais sendo perseguido. Nesse sentido, Paulo, que já havia iniciado suas viagens missionárias, por alguma razão que a palavra do Senhor não nos explica bem, aí pelo ano 50 e 55, foi levantado por Deus no seu interior para pedir ofertas às demais igrejas. O povo estava passando fome. Particularmente as igrejas da Judéia, as igrejas em Jerusalém, foram alvo desse coração condoído de Paulo, muito condoído, e ele escreve aos romanos dizendo assim, se os gentios, inclusive os romanos, foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, vocês devem também servir a estes com as bênçãos materiais. É moral que se faça isso. Eles têm sofrido para que o evangelho da sua salvação eterna chegue até vocês, e vocês precisam, em retorno, olhar para as suas necessidades materiais. Paulo não mandou recursos apenas uma vez, Paulo não mandou recursos só para Jerusalém. Em 1 Coríntios 16, de 1 a 4, ele nos fala sobre uma coleta feita para os santos irmãos, não é? Que ele ordenou para Galileia, que era a região mais central do território de Israel. Jerusalém ficava no sul, na parte sul, que é chamada Judá,
E ele fala sobre ajuda na igreja Galileia, e fala sobre mandar dádivas a Jerusalém, e assim por diante. E aí eu creio que os irmãos já têm uma boa visão do momento que o povo de Deus vivia quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 8 e 9. Capítulo 7, a introdução mais imediata ao assunto, Paulo elogia os crentes de Corinto, diz: olha, eu tenho confiança em vocês, vocês são um povo querido, vocês reagiram tão positivamente às instruções doutrinárias que eu dei, eram coisas tão sérias que aconteciam lá em Corinto, e nós vamos poder entrar nisso agora. Vocês deram honra para mim como apóstolo, como o seu pai espiritual, vocês deram honra ao meu emissário Tito, que eu mandei, vocês o trataram com o devido respeito, muito bem, eu aprovo vocês nisso que vocês fizeram. E essas palavras então foram um preâmbulo destes argumentos que ele vai usar nos capítulos 8 e 9. Vejam só, eu vou fazer a leitura do capítulo 8, eu vou interrompendo, porque é um capítulo relativamente longo, e vou explicando para os irmãos, vocês já sabem do que se trata. É Paulo trabalhando com a igreja de Corinto para pedir-lhes que levantassem uma oferta de dinheiro para a igreja que estava em Jerusalém, para os irmãos que estavam padecendo necessidades básicas lá em Jerusalém. Então, como ele começa isso? Versículo 1 ao 5 do capítulo 8, vejam o que ele faz. Ele evoca um bom exemplo para os irmãos de Corinto olharem, saberem o que aconteceu nas igrejas da Macedônia, e eles ficarem comovidos nos seus corações, dizendo: uau, que gente boa. Não tem nada de errado em fazer comparações com pessoas melhores que nós, que são melhores que o nosso filho. Bom, não faça comparação da comida deliciosa que a tua mãe fazia, quando você se referir à comida que a sua esposa faz. Existe um bom senso que precisa imperar aí, não é verdade? A criança está com uma autoestima tão baixa, que talvez não seja o melhor momento de trazer comparações. Mas, de uma forma geral, é muito edificante nós sabermos, e nós já falamos sobre a coisa tão oportuna que é nós imitarmos bons exemplos. Há pouco tempo nós falamos sobre isso. Eu vou ler para vocês quando Paulo diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, irmãos de Corinto, vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ponto. Explicação. Esta é a igreja que, se eu tivesse todas as cordinhas na minha mão e pudesse mudar o nome da igreja, eu chamaria essa igreja de a Igreja da Graça de Jesus sobre os Pecadores. Ia ficar um nome tanto não muito dentro dos padrões costumeiros, mas ele descreveria para mim o que é a igreja do Senhor Jesus. Graça é o poder de Deus que nos faz fazer aquilo que nós não temos poder de fazer. Então vou contar para vocês o que é que aconteceu na igreja da Macedônia. Gente igual a nós, gente como nós, apegada a dinheiro como nós, apegada a conforto como nós, apegada a outras, gente como a gente. Vejam o que a graça de Deus concedeu a esta igreja. No meio da mais severa tribulação. Tinha coronavírus lá na época, pastor? Eu não sei não. Era diferente, a tribulação era diferente, era perseguição porque eles carregavam o nome de cristão. Mas no meio de uma situação extrema, inoportuna, para que alguém tocasse a tua porta e pedisse ajuda, ou que alguém sequer mencionasse que a provisão de pão está acabando, ou que alguém sequer mencionasse que o dia de pagar aluguel estava chegando, o que a graça de Deus fez por essas pessoas que verdadeiramente amavam a Deus. No meio dessa mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, eles eram muito pobres, transbordaram em rica generosidade. Superlativo sobre superlativo. Ele está tentando descrever
a generosidade de Jesus quando Ele faz a obra através da sua graça. Ele clica o coração e o coração age de uma forma não humana, de uma forma super-humana, de uma forma como Jesus age. Pois eu dou testemunho, Paulo diz, que eles deram tudo o quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, esse é o segredo de tudo, e depois a nós, pela vontade de Deus. Que coisa tremenda que nós temos que entender, que pessoas contextualizadas num país capitalista, mergulhados numa filosofia capitalista, individualista, humanista, onde nós recebemos mensagens de todos os níveis de liminaridade, sub e superliminar, como que você quiser, dizendo: cuide-se de si mesmo, cuide de si mesmo, não abra mão, feche os ouvidos para o pobre, para o necessitado, para que toque a sua porta. Numa situação desta maneira em que nós vivemos, mesmo agravada por uma crise, Deus é poderoso para tocar corações e fazer de nós Jesuses caminhando no meio do mundo. E isso é tremendo, isto é tremendo. Eu poderia dar exemplos para vocês de histórias e de testemunhos e coisas, mas vejam, vai empobrecer o texto, o brilho daquilo que o Senhor nos conta sobre esses irmãos, vai empobrecer. Vamos ter os olhos postos aqui. Eles vieram, eles estavam dando aquilo que já não podiam mais dar, não tinham mais o que dar, mas ainda queriam dar para aqueles que estavam numa situação pior do que eles. Eles não estavam numa situação boa, eles estavam em, conforme o trecho diz, extrema pobreza. Nós temos falado mais do que uma vez, não existe uma classe privilegiada dentro da igreja que só receba. Isso é distorção, isso é parasitismo disfarçado de igreja. Não existe. Você vai olhar para o teu lado, você que tem sido abençoado com dádivas, a mão do Senhor, através da igreja, através de irmãos generosos, você vai olhar do seu lado e sempre você vai encontrar em alguém com necessidade maior do que você. E você vai ser requerido pelo Espírito Santo a compartilhar dos seus bens. Não existe um ponto final, não existe um campeão de necessidade. O Senhor Jesus resumiu bem essa questão dizendo assim: os pobres vocês sempre terão com vocês, no meio de vocês, sempre, sempre. Porque isso aperfeiçoa o coração da pessoa. Por que aperfeiçoa? Porque ela vai buscar graça. Ao ver que o mandamento do Senhor é esse, ao ver que ela não tem condições de atender o mandamento do Senhor por causa da sua natureza carnal, ela clama ao Senhor, e todo que clamar pelo nome do Senhor Jesus será salvo. Isso não é sobre salvação eterna apenas, é salvação no meio de toda e qualquer situação que requer que eu seja salvo. Do meu egoísmo, da minha cobiça, do meu mau pensamento, do meu individualismo, é clamar para o nome de Jesus. Povo de Deus, vamos trancar os ouvidos para as mensagens que vêm às dúzias pelas redes sociais, evocando um certo poder humano que supostamente nós temos, e se nós tomarmos tais e tais decisões, tudo vai andar bem. Não é assim. Jesus é aquele que disse: sem mim nada podeis fazer. É tempo de levá-lo a sério, porque nós estamos entrando em tempos que requerem cristãos sérios sobre o mundo. Versículo 6, ele diz assim: assim, recomendamos a Tito. Agora ele já tirou o foco das igrejas da Macedônia. Vocês entenderam bem o bom exemplo que ele queria emular a partir dessa igreja no coração dos irmãos de Corinto. Ele diz assim: recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Aqui provavelmente, nós vamos ver isso mais claramente à medida que corrermos pelo texto todo, provavelmente aconteceu algo que embargou esta obra, que Tito de
tão bom coração iniciou no meio da igreja de Corinto. Paulo não estava presente e Tito, emissário de Paulo, ele iniciou e os irmãos reagiram bem a isso. Houve algum fator, nós não sabemos, a história bíblica não nos permite saber, se ligado ao que foi, nós não sabemos, e que aquilo foi perdendo movimento, foi perdendo lugar. Mas era a igreja de Corinto, vai ver que foi por causa da carnalidade, todo mundo querendo parecer o campeão da espiritualidade, o campeão do músculo espiritual, e exercer o seu dom de uma forma maravilhosa e receber aplausos. Nós não sabemos, isso aconteceu na igreja de Corinto. Agora, se esse foi o fator que levou a um esfriamento do amor pelos necessitados, a ponto deles terem parado, nós não sabemos. O fato é que Tito recebe essa instrução, bem como a igreja de Corinto. Gente, vamos começar de novo. Não pode parar com isso. Isso é uma obra tão importante. E assim como vocês, estou no versículo 7, assim como vocês, Corintos, se destacam em tudo, na fé. Eita, igreja cheia de fé, gente. Igreja que ora, o fogo cai, igreja poderosa, poderosa na palavra. Aqui se estuda a palavra, vai lá no fundo, nós descobrimos as maravilhas do Senhor. No conhecimento, igreja boa, cheia de conhecimento bíblico, na dedicação completa, eu me dedico, eu chego na hora, eu cuido do meu ministério e eu trabalho, eu dou força aos pastores, eu os amo e etc. Eu falo, assim como vocês são ótimos nessas coisas, continuam sendo ótimos, mas destaquem-se também no privilégio de contribuir. Vocês percebem que isso não pode ficar fora? Vocês precisam ter a sensibilidade de saber que contribuir é uma parte vital da sua vida espiritual. Contribuir com os irmãos que estão caminhando em necessidade é algo moralmente, absolutamente necessário. Não é possível fecharmos os olhos para as necessidades que há entre nós e dizermos, mas estamos caminhando no amor de Deus. Eu não vou falar sobre esses trechos hoje, que estão lá em Tiago, os irmãos conhecem bem, capítulo 2 de Tiago. Eu falo assim, em 1 João, ele diz também, isto está espalhado no Novo Testamento e nós não podemos ignorar. Como é que você tem o desplante de alguém numa noite fria tocar a tua porta e vir e pedir, sabe quem está nessa cidade às vezes, coitadinho, coitadinha, nós não temos assim tanto traquejo de liberdade de pedir, eu preciso disso. A verdade é essa, o pobre é um intimidado pela reação daquele que pode ser a fonte da sua bênção. É um intimidado, ele fica, se você já passou necessidade, você sabe disso, que dá esse constrangimento, essa coisa, será que eu peço, será que eu não peço, dá aquele frio na espinha, ronca o estômago, tudo isso. Então, o Senhor diz para que nós usemos de misericórdia, vamos melhorar o caminho para as pessoas. Irmão, estou vendo, o que é que você está necessitando aí? Vamos lá, pode abrir o coração, eu estou disposto a ouvi-lo, estou disposto a suprir. Esta é a expectativa do Senhor para com os seus servos na igreja. E eu vou falar um pouco mais tarde, se o Senhor nos permitir, sobre como isso se processa, como dar e quanto dar, não é verdade? De que maneira nos comportarmos diante disso. Irmão, você tem que estar cheio do Espírito de Deus, você tem que estar cheio da graça de Deus, porque o que qualifica uma oferta, na verdade, não é a quantidade de dinheiro que vai na oferta. O que qualifica a oferta é o coração de quem está dando a oferta. O pastor Bebeto mencionou isso na abertura do culto, quando ele diz que cada um dê conforme determinou no seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. A única coisa que vai sobrar para nós, a única coisa que vai restar quando nós cruzarmos os portões da glória e entrar, a única coisa é: você agradou meu coração, filho querido? Você fez de todo o seu coração? Você fez, ou você fez porque é um tipo de Ananias e Safira, não é? Ou o irmão Barnabé deu uma ofertona, ficou famoso na igreja, deixa eu dar também, vai pegar mal se eu não der. Agora, de hoje em diante, o secretário vai fazer uma lista dos dizimistas e dos ofertantes, e eu tenho que ter meu nome lá, então deixa eu colocar lá. Irmãos, esses artifícios humanos eles não passam pelo crivo de Deus, eles não passam.
O que nós precisamos, se nós temos um coração voltado aos aplausos que porventura alguém dará para uma pessoa fiel nas suas finanças, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. Deus vê o coração. Alguns puritanos escreveram assim: o que qualifica uma boa oferta não é o quanto você dá, é o quanto sobra no seu bolso. Eu ouvi isso, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, faltou a palavra graça aqui, porque nós não somos essas pessoas. Nós não somos essas pessoas. Quando existe a possibilidade, tem a pessoa que diz assim: não, eu não dou, não ajudo o pobre, eu não dou, não trago meu dízimo e oferta para a igreja, porque não sobra. Eu acho que pior é que ele diz assim: sobrou, mas eu entrei aí num crediário para comprar uma coisa, e em geral são coisas totalmente supérfluas, são coisas que nós poderíamos viver sem elas, e isto não vai ser bem visto pelo Senhor. Eu cheguei a começar a mencionar Tiago, a pessoa tocar a sua porta, um dia frio, uma noite fria, você diz: mas vai em paz, meu irmão, aqui nós estamos todos orando por você, estamos repreendendo e amarrando Satanás, vá, se agasalhe bem que está frio, e coma bem, porque parece que você está com um bafo de quem não come já faz algum... Não é assim. Você tendo como ajudá-lo, isso é blasfêmia. Isto é para nós temermos. Quando eu visualizar em mim, quando o Espírito Santo de Deus vier com a sua luz e fizer visualizar o meu coração mau, dessa natureza, é hora de cair sobre os meus joelhos. E se você tem o joelho meio machucado como eu, não caia, vai machucar mais, mas em espírito, clame ao Senhor: Senhor, eu preciso da graça que o Senhor deu às igrejas da Macedônia. Por favor, eu preciso dessa graça renovada em mim. Renovada em mim. Paulo diz sobre essa graça: eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É a graça de Deus que faz isso em nós, ela está disponível para nós. E Paulo continua: eu não estou dando uma ordem. Coríntios, atenção, atenção, é isso que nós precisamos. Os irmãozinhos estão passando fome, estão em necessidades profundas, a necessidade não está diminuindo por causa da nossa espiritualidade, por causa do nosso conhecimento bíblico, por causa dos lindos cânticos e dos cultos magníficos que fazemos. Não, a necessidade está rampante, está pior, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não é uma ordem que vocês contribuam, não. Eu quero mesmo, olha que coração que eu queria ter um igual. Em Cristo a gente tem, eu tenho que lembrar de pedi-lo com mais frequência. Eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o amor sincero, amor verdadeiro, ele é evidenciado pelo dar com alegria. É só assim. Não, mas você não viu? Uau, eu tomei conta de um acampamento de adolescentes, voltei 10 anos mais velho, com a coluna doendo, de ajudar e de montar e de trocar. Adolescente em geral não usa fralda, mas o que quer que seja, me despedacei. Aquela missão para Nicarágua, 42 graus na sombra, e aquelas muriçocas todas me comendo, e a minha mulher ficando com o olho inchado e cheio de pulso, é verdade, a minha mulher ficou assim. E todo o sacrifício, amados, vide 1 Coríntios capítulo 13, uma das nossas mensagens mais recentes. Se eu fizer chover, se eu falar em línguas lindas, maravilhosas, profecias, pregações, etc., mas se eu não tiver o amor que é bondoso e paciente, que não inveja, que não se vangloria, que não é orgulhoso, que não maltrata, que não busca os seus próprios interesses, que não se irrita com facilidade, que não guarda rancor, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor que Jesus dá, o ágape, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que jamais acaba. Se eu não tivesse milagre realizado em mim, pela graça de Deus, porque eu fui à fonte buscá-la, e eu tenho que viver junto à fonte todos os dias, eu vivo achando que pertencer a Jesus nada mais é do que uma extensão
da cartilha Caminho Suave. Quando será que me ouvem que deram uma boa risada porque eu lembrei da cartilha Caminho Suave, a cartilha primeira que nós tínhamos, tive pelo menos, quando eu estava no primeiro ano da escola, aprender aqueles rudimentos. Nós vamos pensar que é uma questão de método educacional. Jesus veio para propor um método educacional. Não, isso não é verdade. Jesus é uma ação, Ele tem uma ação viva e milagrosa na minha vida e no meu coração, no dia a dia. Ou eu não vivo como um cristão, ou eu nego com as minhas atitudes, palavras e sentimentos aquilo que Jesus diz que é minha obrigação fazer. Obrigação, uau, que palavra não politicamente correta, é obrigação. O Senhor não deixou como uma opção que nós temos que amar. Mas o Senhor acabou de dizer que a gente não consegue amar, e é verdade, eu não consigo todos esses 13 elementos, é verdade, mas Ele é o que diz, amem-se. Porque o amor é de Deus, Ele é a fonte. Você pode crer que sem Ele você nada pode fazer, e você vai e busca, e Deus faz o milagre acontecer no seu coração. Idem com relação às suas dádivas. E Paulo segue dizendo, usando, além do exemplo das igrejas da Macedônia, ele agora traz o exemplo do próprio Senhor Jesus, o exemplo maior, dizendo, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha que figura que Paulo está usando. Olha que figura. Jesus veio, Ele como príncipe dos céus, Ele veio e se esvaziou, como diz Filipenses capítulo 2, de maneira que Ele se tornou um mendigo. Essa palavra original lá usada por Paulo no grego, ele se tornou um vazio, um destituído. Com que finalidade? De nos enriquecer com uma coroa eterna, nos enriquecer com uma vida eterna que não terá fim e que não pode ser comparada a qualquer tipo de joia material, a qualquer tipo de conta bancária com seus saldos rutilantes. Não, nada. Ele se fez pobre por nossa causa. Aqueles que verdadeiramente o amam disporão as suas riquezas materiais para trazer alívio aos irmãos em Cristo que estiverem passando necessidade. É fácil isso. Olhem, por exemplo, de Zaqueu, mencionei rapidamente. Senhor, eu quero segui-lo, eu quero ser como o Senhor, eu quero fazer como o Senhor. Existe esse desejo, esse anelo no coração do filho de fazer como o Pai faz. Onde estiver o seu tesouro, meu irmão, aí estará o seu coração. E o meu também. Onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Meu tesouro é Jesus, eu quero fazer como Ele fez. As coisas, eu vou lutando, eu vou tentando passar por situações, por lugares meio apertados, onde a carne engorda, não literalmente, mas o efeito e as aspirações da carne são tão possantes, tem que abrir mão disso, mão daquilo, e nós estamos ouvindo o que é necessário. A graça de Deus pode fazer do nosso coração, um coração como das igrejas da Macedônia, pode fazer do nosso coração um coração como de Jesus, que de rico passou a um nível de pobreza jamais igualável por qualquer pessoa. Talvez estivesse pobre, mais pobre do que Jesus foi financeiramente, andando lá pelas ruas de Belém, da Judéia e em Jerusalém. Talvez sim, possivelmente sim, mas o gap nunca houve um igual. Nunca houve um igual, uma queda, se é que isso é uma queda. Ele assim o desejou. Portanto, foi bom, porque através disso, ele se ofereceu, ele entrou na história. Deus não mede dessa maneira a bênção com a qual ele exaltou o Senhor Jesus. A liberalidade do cristão é medida pelo seu desejo de contribuir. Olha que frase incômoda. Eu devia apagar do vídeo, não devia passar. A liberalidade do cristão verdadeira é medida pelo seu desejo de contribuir e não pela sua habilidade de fazê-lo. Ao ver essa frase, eu me lembrei do rei Davi, tão apaixonado
por Deus. Diz: Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor, eu quero fazer uma casa para o Senhor, eu quero muito fazer uma casa linda, fazer um lugar maravilhoso, um lugar da tua habitação, oh, meu sonho. E Deus disse que não. Oh, que coisa triste, que eu imagino que foi para o coração de Davi, mas ele não se deixou abater. Ele foi, ele juntou, é linda a história, ela está dispersa em 3 passagens do Velho Testamento que eu não posso nem chegar perto agora, mas Davi sai com tanto gozo, mesmo recebendo o não do Senhor, porque ele seria de má fama para a casa a ser construída, porque ele foi um rei sanguinário, um rei guerreiro, um rei que muitos tiveram medo, e Deus queria ser associado ao amor, e não à vingança e à batalha, que foram a alma do ministério de Davi, basicamente. E o Senhor chama Davi de lado e ele diz para ele: filho, você não vai construir a casa, mas você fez bem de desejar construir a casa. Eu gostei de ver o que se passou no teu coração, você querendo me enaltecer. Muito bem. A dádiva não está condicionada à nossa capacidade de dar. Algum tempo atrás eu passei aqui na igreja, ele está lá na quarentena dos 5 anos, dos slides que tem que ficar de molho para que eu não enfade o coração da igreja. Logo vai completar o período e vou poder tirá-lo outra vez. Aquele menino canadense, um garotinho, um catatal de 6, 7 anos de idade. Ele ouviu alguma coisa sobre a importância da água que a sua professorinha contou para ele, e ele ficou obsessivamente apaixonado pela ideia de cavar poços na África. Vocês já imaginaram isso? Um garoto de 6 anos de idade, de uma família de classe média no Canadá, querer abrir poços na África. Mas Deus olha para esses corações e Ele diz: eu estava procurando um coração assim. Eu estava procurando um coração, usando uma frase que o William, meu cunhado, gosta de dizer, ele fala assim: que sonhem os sonhos de Deus. Eu amo essa frase, William. Coração entregue ao Senhor, que diz: Senhor, com o Senhor será possível. É tremenda essa história, nós temos o filme todo. Esse menino, ele foi e ele conseguiu mover as condições mais improváveis na sua pequenina cidade, e o povo contribuiu, e o dinheiro chegava e chegava e chegava e chegou, e esse menino foi enviando os seus fundos aparentemente miseráveis lá para o coração da África, e os poços foram sendo perfurados, e comunidades inteiras condenadas a morrer de sede, ou morrer de verminose, de beber águas absolutamente inapropriadas para o consumo humano, e agora tinham água limpa, e tudo por causa de um menino lá no Canadá, do outro lado do mundo, que creu que Deus poderia fazer através dele. Eu não sei se ele deu essa nomenclatura toda para o ato dele, talvez não tivesse maturidade de fazer. Esse menino foi parar numa sessão plenária da Organização das Nações Unidas aos 17 anos de idade, contando como as coisas aconteceram, e não pela glória que alguém possa ter recebido, como foi o caso, mas amados, nós temos que olhar para os bons exemplos, e nós temos que imitá-los, como aconteceu com este moço. E esse é o meu conselho, não façam por obrigação, e versículo 10 diz: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas agora também a propor este plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la. Completem a obra, gente, de modo que os bens, de acordo com os bens que vocês possuem, de acordo com as posses de cada um. Façam isso, porque se há prontidão, se há essa disposição, vídeo menino canadense, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que não tem. Olha que jogo de palavras. Paulo gostava desses trocadilhos, aparentemente. Eu já ouvi isso uma vez de alguém muito mais entendido em grego do que eu, que não entendo nada de grego, mas ele dizendo a aceitabilidade, o grau de alegria que causa no coração de Deus a tua oferta, não é um número de moedas de ouro que vem no saco, não, o que vem o que Deus olha é para a sua
prontidão no coração. Lembra da história da viúva pobre? E nós não vamos parar por ela aqui, lá no livro de Lucas, aquela viúva que tinha 2 moedinhas de cobre mínimas em valor. Ela deu ali aos olhos de Jesus, junto ao gasofilácio do templo, enquanto outros depositavam quantias imensas, aparentemente. E Jesus disse: a grande oferta que o reino de Deus recebeu hoje foi das mãos dessa viúva. Tremenda, tremenda promessa do Senhor. Ele nos diz em Filipenses 1, estou convencido, irmãos, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou essa boa obra em nós. Ele já não, você, não sei como está o coração de cada um hoje, mas um dia o seu coração já se apaixonou em querer ser igual a Jesus, em fazerem referências a você como um servo de Deus fiel, caminhando com Ele. Eu sei que muitos talvez hoje andam aí meio frios, mas esse é o caminho da volta, esse é o caminho da preparação, porque nós não vamos poder sobreviver às tempestades que virão se permanecermos na frieza. Nós não podemos, nós podemos pedir que Deus reavive o nosso coração, que Ele venha e ponha do seu fogo novamente no nosso coração, para que nós sigamos a Jesus nos seus caminhos, e porque Ele conta de tantos que abandonaram a obra no meio do seu caminho, como aquela semente, a segunda semente que caiu entre as rochas, e apareceu tão alegrinha, e no primeiro sol a semente secou, porque não tinha raiz, não existia raiz, não existia raiz. E o Senhor nos diz na sua palavra, irmãos queridos, Deus não é injusto para esquecer do trabalho de amor que vocês demonstraram por Ele, pois vocês ajudaram os santos, ajudaram os pobres e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim. Até o fim. Andar com Jesus não tem nada a ver de olharmos para aquilo que nós fizemos no passado, e muito menos com planos que nós fazemos para o futuro. Andar com Jesus significa hoje pararmos junto à cruz do Salvador e pedir: Pai, mais um dia, me dê a tua força, a força da tua graça, para que eu carregue a minha cruz e caminhe ao seu lado, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. É assim que o Senhor nos chama para esta situação. Eu tenho que seguir por 1 minutinho, 2 mais, e não vai para fazer um fecho, conforme eu previ. O texto é longo e são tantas considerações. Mas vejam que interessante, quando Paulo diz que o seu desejo não é colocar sobre o povo cargas pesadas para que eles se sentissem oprimidos. Tudo que ele, Paulo, expressando o coração de Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo, tudo o que ele deseja é que haja igualdade no meio da igreja. Igualdade. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, não. Mas que haja igualdade. Estou lendo o texto, versículo 13. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês, quando ela vier sobre vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido pouco não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. É assim o nosso Deus. Ele cuida de nós. Esse é o caráter dele. Ele não veio para nos colocar em situações adversas. Ele não veio pedir penitências e sofrimentos e autoflagelações, não.
Aquele versículo tão conhecido, quando ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Vejam que lindo, como diz a Bíblia Boas Novas: todo teste pelo que você passa é o mesmo tipo de teste que é dado para outras pessoas. Mas Deus mantém a sua promessa. E Ele não irá permitir que vocês sejam testados além da sua capacidade de permanecer firmes. No momento do teste, Ele mesmo lhe dará força para suportá-lo, e assim Ele mesmo lhe mostrará como sair-se bem. Essa é a promessa do nosso Deus, meus amados. Vamos ter em vista que Deus olha para nós e Ele requer que o nosso coração, cheio da sua graça, não fique para trás nesse privilégio de darmos. Uma última nota, já estou fechando aqui meu manuscrito para você não ficar com medo que essa é uma promessa que o pastor não vai cumprir. Vocês repararam aqui que neste movimento não existe lugar para cavaleiros solitários, para Lone Ranger. Quantos lembram do Lone Ranger com seu índio tonto? Não que o índio fosse tonto, o nome dele era Tonto, não é? Ele andava, era o paladino da justiça, mas trabalhava só sozinho. Não, isso não funciona assim. É necessário, irmãos. E a minha antevisão do futuro, e eu não creio que eu estou errado, é que tempos difíceis virão. Deus vai levantar pessoas que têm habilidade que Ele deu para lidar com os recursos, e um povo verdadeiramente avivado pelo Senhor vai trazer os seus bens à casa do tesouro, que é a igreja local, correspondente ao templo de Jerusalém no passado, trazendo não só dízimos e ofertas, trazendo além do que eles podem contribuir. E Deus vai levantar homens sábios com finanças, certamente não serei eu. Deus vai levantar pessoas, e nós vamos poder entrar na vida de pessoas que humildemente reconheceram as suas necessidades, e nós vamos poder repartir o bem para todos, de forma que na casa daquele que tinha recursos naturais, haverá picanha, mas na casa do pobre haverá picanha também. Não vale dar picanha para o rico e osso para o pobre. Essa não é a medida de Deus. Ele quer essa igualdade santa que somente o Espírito de Deus pode produzir. E se for apertando o cerco de picanha, se passa para... Eu não vou saber os nomes de todas as carnes, e a Dé não está aqui para eu perguntar para ela, mas passa para lagarto, colchão duro, e passa para bucho, e passa para rabo. O rabo é bom, o rabo vem lá em cima, seja o que for, e os irmãos estão sendo supridos das mesmas coisas. O que Deus nos conta que é imoral que haja diferença de classes dentro da casa do Senhor. É imoral, é inaceitável. Deus está procurando corações como dos irmãos de Macedônia, que se colocam diante do Senhor e dizem: oh Deus, nesses anos de vida que eu tenho aqui na terra, eu não sei quantos são, eu gostaria de conhecer o que é sentir como Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus, e quero ver o efeito dessa vida abençoada do Senhor em mim. Como que isto vai tocar a vida daqueles que estão padecendo necessidades? Pai querido, aplica a Tua palavra ao meu coração. Uau, é necessário um milagre tão grande, Senhor Deus. Se alguém viesse aqui e dissesse: é fácil falar, eu teria que tirar o chapéu e dizer: é verdade, não é tão fácil, mas falar é cheap. Pai querido, ajuda-nos nessa hora de pré-trevas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter este coração que busca a Tua graça
e que sejamos sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus tem cuidado de nós. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que nos ama, Ele quer nos dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de ti em toda situação. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua casa. Deus tem cuidado da sua saúde. Aleluia.